Graça e paz, povo do Avivamento, bom dia. Meu nome é Paulo Henrique, venho com mais uma devocional para abençoar a sua e a minha vida. Aleluia. A devocional de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluias. Meus amados, o que aprendemos aqui? Que antes de tudo o que fomos fazer, antes de tudo, vamos falar de uma linguagem bem mais fácil, né? Antes de todo o plano terrestre, antes de todo o plano ao qual vivemos hoje, tudo que fomos fazer antes de questão de trabalho, de família, de casa, de finanças, de emprego, tudo, que viemos ter o nosso pensamento, né? E a nossa convicção nos céus. Tudo o que vamos fazer, temos que pensar: será que isso, meus atos que eu vou fazer, será que está de acordo com os planos dos céus? Por exemplo, eu estou com a vontade de mudar da minha casa. Será que isso está no coração de Deus, fazer essa mudança? Será que eu quero sair dessa firma, desse emprego, eu quero ir para outro? Será que isso está no coração de Deus? Temos que buscar o reino de Deus, temos que nos aperfeiçoar na palavra, na sua cultura, na sua disciplina e entender. Porque muitas das vezes nos preocupamos: Deus, o meu dinheiro está acabando, o mês já está acabando e o salário dos 30 dias não está dando. Aí, né, bate uma coisa que é típico de todo ser humano, que é normal: o desespero, o medo. Quando Pedro andava sobre as águas, ele falou: se você é Jesus, peça-me para que eu vá até ti. E Jesus disse: vem. E Pedro estava andando sobre as águas. Mas quando Pedro começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para o mar, começou a olhar para as coisas terrenas, começou a olhar para aquilo que os seus olhos carnais o estavam dando essa percepção, ele começou a afundar. Quando Pedro começou a olhar para os problemas, quando Pedro começou a olhar para a tempestade, quando Pedro começou a olhar para aquilo que veio para o derrubar, ele afundou. Mas Jesus estava lá para segurar a sua mão. Jesus estava lá para segurar e para dizer: não temas. Jesus estava lá para tirá-lo do meio daquela tempestade e colocá-lo sobre o barco. Apesar de todos os seus problemas, meus queridos, apesar dessa luta que você vem passado, apesar desse desespero que você tem passado, apesar dessa tempestade, dessas lutas que você tem passado, enfrentado, Jesus está contigo. Creia, meus queridos, creia. Ele está contigo para segurar a sua mão e dizer: não temas. Enquanto ele vai falando não temas, ele vem te puxando, te tirando das profundezas do mar, e ele te pega no colo, e nisso que ele te pega no colo, ele te coloca sobre o barco. Aleluia. Para complementar essa palavra que eu acabei de ler em Mateus 6,33, eu quero ler outra que está em Lucas, capítulo 5. Aleluias. Lucas 5, versículo 3. Entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: vaza-te do mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão Pedro, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. Aleluia. Vimos aqui que Jesus chegou à beira da praia, e lá ele viu Simão Pedro. E ele pediu o barco de Pedro emprestado, aleluias, para ali estar ensinando a multidão, para ali ter facilidade de ministrar sobre aquele povo. E Pedro emprestou o barco. Pedro não viu, ele não olhou condições, ele não cobrou preço, ele nada. Ele emprestou o barco para Jesus, o ajudou, que a palavra fala que ele afastou um pouco da margem para Jesus poder ensinar, e ali Jesus ministrava. E acabando Jesus de ministrar sobre aquele povo, Jesus disse: Pedro, agora vá até o mar e lança a rede que você vai pegar peixe. Mas Pedro falou: mas mestre, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. O que vamos pegar agora? Mas debaixo da tua palavra eu vou. E damos continuidade na leitura. Disse que Pedro pescou muitos peixes ali. E teve que pedir ajuda para outros pescadores para poder pegar essa rede. O que aprendemos aqui?
damos continuidade no que eu acabei de ler em Mateus 6,33. Aleluia. Primeiro, busque o reino de Deus, o reino dos céus. Aleluia. Primeiro, busque a presença de Deus, a presença do Senhor Altíssimo. E o resto das coisas chegará até você. Pedro aqui, ele não cobrou preço, ele não falou, ele não se negou, ele não murmurou. Ele simplesmente ajudou Jesus na obra de Deus. Ele simplesmente ajudou Jesus no propósito de Deus, que era ministrar palavras àquele povo. E Pedro ajudou, emprestou o barco. E sem interesse nenhum, Pedro fez isso. E o que Jesus fez depois? Depois de ministrar, depois da obra de Deus ser feita, a providência chegou na vida de Pedro. A providência chegou na vida de todos os pescadores. Aleluia. Quem emprestou o barco para Jesus foi Pedro. Quem ajudou Jesus foi Pedro. Mas quem foi abençoado? Todos que estavam ao redor. Por causa da sua obediência a Deus, aos reinos dos céus, você e a sua casa serão muito prósperos. Por causa do seu pensamento, por causa da sua submissão a Deus, tenha certeza que você e a sua casa serão muito abençoados. Aleluia. E essa é a palavra que eu venho deixar hoje. Que a graça e a paz sejam com